Queridos irmãos, vamos falar sobre um assunto bem delicado. Vamos falar sobre a fé. A fé é uma coisa que muita gente confunde. Por exemplo, no Antigo Testamento só teve 2 vezes a palavra fé. E no Novo Testamento, mais de 150 vezes a palavra fé. Então isso significa que Jesus veio nos ensinar o que é fé. A fé é uma coisa ligada a um ensinamento espiritual num relacionamento entre você e Deus. Deus quer um relacionamento pessoal com você. A fé não é uma grande esperança. Não, eu tenho esperança que um dia vai acontecer. Ou um desejo muito grande seu. Não, meu desejo é que... Não. A fé não é isso. Vamos pegar aqui na palavra de Deus o que está escrito. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então vamos analisar rapidamente. O firme fundamento, aquela certeza absoluta de uma coisa que eu ainda espero, eu não tenho lá na mão. Das coisas que eu espero. Então vamos ver. Primeiro, as coisas que eu espero num relacionamento entre eu e Deus é que Ele cumpra a palavra dele, que é óbvio que Ele vai cumprir. Mas enquanto Ele não cumpriu, eu estou esperando a bênção de Deus, a atitude de Deus de trazer essa bênção para mim. Certo? Então, eu estou esperando, mas nessa minha espera eu tenho um firme fundamento, eu tenho uma certeza absoluta que Deus me ama, que Deus nunca mentiu, nunca errou e nunca se enganou. Então eu tenho uma certeza absoluta das coisas que eu espero. Eu tenho uma absoluta certeza das coisas que eu espero. O que eu estou esperando? O cumprimento da promessa de Deus. Então vamos dar exemplo de algumas, não temas que eu sou contigo. Então Deus é comigo. Então eu vou ter paz em qualquer lugar. Porque eu tenho a certeza que Deus está comigo. Então eu vou não sair daquele problema ainda. Eu estou olhando, estou dentro do problema. Eu estou no problema. Só que eu não vivo o que eu vejo, não vivo o que eu sinto. Eu vivo a palavra de Deus. Eu acredito com certeza absoluta. É o firme fundamento na palavra dele. Então eu sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor em Cristo. Então eu estou com Cristo dentro de mim. Eu acredito em Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Aí o que acontece? Eu estou dentro de um problema. Estou olhando o problema. Pode ser o marido, a esposa, o filho, no serviço. Mas eu tenho a certeza absoluta. O firme fundamento das coisas que eu espero. Eu tenho certeza absoluta que Deus está comigo. Eu vou ser vencedor naquele problema. Então eu passo pelo problema sem desespero. Sem ansiedade. Mas com a paz infinita. Com uma paz maravilhosa. Numa tranquilidade maravilhosa. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus está comigo. A segunda parte. E a prova das coisas que eu não vejo. Então eu tenho já a prova. Eu não vi ainda a bênção de Deus. O problema resolvido. Mas eu tenho a prova das coisas que eu não vejo. Já tenho a prova dentro de mim. A certeza absoluta. Antes de ver. Então eu já tenho paz como eu já tivesse recebido. Então vamos imaginar. Se eu não recebi, eu fico sempre pedindo para Deus. Mas quando eu já tiver essa fé, certeza absoluta, eu só vou ficar agradecendo. Eu não vou mais pedir para Ele resolver uma coisa que Ele já resolveu.
Eu ainda estou vivendo o problema, vendo o problema, eu estou vivendo o problema, mas eu tenho certeza que ele já me deu. Então não vou pedir para ele resolver uma coisa que já está resolvido. Isso é uma certeza. Vamos ver um exemplo na Bíblia que mostra isso. Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ó, de novo, a coisa não são ainda, mas é como já fosse, já é. No mundo de Deus, você tem sempre certeza absoluta antes e depois acontece. Você não precisa ver para crer, é o contrário, você crê para depois ver. O qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, não enfraqueceu na fé, considerou o próprio corpo já amortecido, pois já tinha quase 100 anos. Então a promessa é que ele ia ser pai de muitas nações e precisava ter um filho para isso. Ele não tinha filho nenhum. Ele já tinha 100 anos e o corpo já amortecido. E não olhou para o amortecimento do ventre de Sara. Então imagina que a esposa dele estava há mais de 40 anos sem ovular. Então ele não prestou atenção no problema, não olhou essas coisas. O que Abraão fez? Contudo, à vista da promessa de Deus, ele deixou a palavra de Deus, a promessa à vista dele, sempre olhando, lendo a Bíblia, acreditando e falando. Não vacilou por incredulidade. Antes, foi fortalecido na fé. Opa, presta atenção, irmão. Se Abraão foi fortalecido na fé, nós precisamos nos fortalecer também. Como é que ele fez? Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Então ele prometeu uma coisa, Deus prometeu uma coisa para ele. Ele olhou, eu prometi um filho, mas eu já estou com 100 anos, eu estou com o corpo amortecido. Sara está com o ventre amortecido. Então, quando ele queria vacilar, que ele olhava o problema, olhava as coisas e ficava fraco, ele se fortalecia na fé, olhando sempre a promessa, olhando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, pensando na palavra de Deus. É assim que a gente tem que fazer. E depois que ele se firmava bem, ele se fortalecia dando glória a Deus. Então, depois que ele se firmava na palavra, ele agradecia a Deus, ele louvava a Deus, ele adorava a Deus. Porque um Deus que criou 1 milhão de estrelas, 1 bilhão de estrelas, ele criou todas as coisas do céu e a terra, ele é muito poderoso, ele é infinitamente poderoso. O problema, para a gente, parece muito grande quando a gente está, mas para Deus, irmão, o problema é muito pequeno. Então nós temos que acreditar no que ele falou, no amor dele por nós, na palavra dele, ler todo dia, pensar todo dia, ficar firme na palavra. A verdade é a palavra, ficar firme na palavra, dar glória a Deus, louvar esse Deus, ficar na presença dele e acreditar no poder dele infinito e no amor dele. Não tem como você perder, é só vitória. Não esqueça, sempre repita a promessa de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você é mais que vencedor em Cristo. Repita isso
1000 vezes se for preciso, até esse medo, essa agonia sair, porque você é mais que vencedor. Viva a palavra, pense na palavra, olhe a palavra. Jesus é a palavra. Fica sempre com Deus e com a palavra. Que não tem como. Você vai ser mais do que vencedor. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Muito obrigado por mais uma palavra abençoada. Obrigado, Jesus.